Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Estamos aqui no canal Vem Sem Demora, né? Nós estamos fazendo um estudo que é de algumas lives, ou seja, sobre o nome do Pai e do Filho. Aqui nós vamos só falar o básico, porque nós vamos passar esse estudo na íntegra, com mais detalhes específicos de cada versículo que nós vamos mencionar agora aqui e logo mais à noite. Fique ligado no canal Vem Sem Demora, você que já nos acompanha, que nós vamos dar algumas passagens bíblicas, é óbvio, né? E também para que você tenha mais conhecimento da Escritura como ela é, né? Sem distorções, né? Sem deixar as pessoas na dúvida se verdadeiramente é esse ou não, tá? Aqui alguns minutinhos, amados, nós vamos passar aqui, né, um básico que nós vamos trazer logo, ou seja, nós temos aqui aproximadamente 10, 15 minutos, eu vou falar rapidamente, né, para que você não venha achar que nós esquecemos, né, dos nossos irmãos amados que nos acompanham, ou simpatizantes na fé, né, que queiram conhecer verdadeiramente o nome, né, que dão a Deus, que não é, que é Zeus, né. Esse nome nós vamos explicar melhor, né, logo nós vamos explicar melhor, que é lá da Grécia, né, da Grécia é um nome que foi dado para um dos deuses lá, que lá tem vários, né, e esse Deus que muitas vezes eu ou você ainda adora dentro desses tempos, né, é algo que não podemos adorar, este não é o nome, tá? Nós sabemos que as iniciais do nome do Criador vem do YHWH, YHWH, Então nós sabemos, amados, né, que é uma junção de números também, porque os judeus trabalham muito com números lá na cidade de Yahushalã, que é Jerusalém, né? Yahushalã ou Yahushalaim, tá? Você pode pronunciar se esse é o nome verdadeiro no hebraico, né? Lá trabalha muito com numerologia. Então, o 10, o 5, o 6 e o 5, aí está a tradução do hebraico da direita para a esquerda do nome Yud-Heh-Vav-Heh. Número 10 significa Yud, 5, Re, 6, Vav, e o 5 novamente, Re, Yud-Heh-Vav-Heh. Então aí forma, né, com consoantes, sem vogais, né, forma a palavra do Criador, que é Yah, né? A gente fala Yah, né? Uma abreviação é Yah. Então o nome do Criador de todas as coisas, de nós, de você que sai do outro lado da live nesse momento, alguns minutinhos nós temos aqui só falando básico para que logo você venha ficar ligado conosco, né? Depois das 8 nós vamos estar começando realmente o estudo como ele é, mas nós já estamos dando uma pincelada assim básica sobre o nome do Criador. Em breve vem o nome do Filho, ou seja, né, Yahweh, este é o nome do Criador, amados. Em Números 6:27, livro de Números 6:27 faz parte do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Escritura, que está na Bíblia, do Almeida. No 6:27, quando você ler aí, se você já tiver a Bíblia, e logo mais nós vamos estar passando na íntegra esse versículo, ali fala sobre o nome, olha só, o nome do Criador sobre os filhos de Israel. Então ali, no capítulo 6:27 de Números, fala que o Criador, né, o nome dele estaria sobre os filhos de Israel, né? Como que eu poderia dizer, irmãos? Yahudim ou Yahudim. Yahudim, Din é povo, né? Então seria povo do Yahu. Yahudim, povo do Yahu. Então aí já está o nome do Criador no seu povo, tá? Isso é só um básico que nós estamos passando aqui para vocês. Apocalipse 3:12, amados. Apocalipse 3:12 fala do nome da cidade, tá? Em Apocalipse 3:12, quando você lê aí do outro lado do vídeo, e logo nós vamos ler esse versículo
na íntegra logo, no vídeo mais longo, ali fala que o nome, olha só, o nome da cidade contém o nome do Criador. Interessante, né? Então o nome da cidade contém o nome do Pai, Yahweh, né? Então não é Jerusalém, é Yahushalaim, ou Yahushalam, ou Yahushalaim. Esse é o nome. E onde que está o nome do Pai, irmão? O nome do Pai está em Yahu. Quando pronuncia Yahu, Yahushalaim, ou Yahushalam, significa Jerusalém. Interessante, né, Márcio? Nós temos muito que aprender com nossos irmãos, temos muito que aprender com o Criador. Tem muitas coisas distorcidas, né, dentro do sistema religioso, dentro dessas igrejas, que já veio de Roma assim, e nós precisamos entender melhor. Nós estamos aqui no canal Venho Sem Demora para passar para vocês com veracidade e com a visão com a qual nós estamos lendo agora, que nós saímos da Matrix, né, dentro dessas igrejas, e nós estamos entendendo que o Pai, esse Deus que fala dentro do Brasil, de várias nações, tem um nome. Não é apelido, não é título, é um nome. E ele se chama Yahweh. Tá? O que mais eu poderia dizer rápido aqui para vocês? Yahusha. Quando eu uso essa palavra junta, Yahusha, eu estou falando o nome do Pai e do Filho. Ou seja, o nome do Pai estaria no Filho, ou com o Filho. Né? Porque Yahusha, Yah significa salva, Isha significa salvação, Yahusha. Então, Yahusha, o Pai e o Filho. Não é Deus, amados, não é esse nome Jesus. Esse nome foi confeccionado, começou lá na Grécia, e no latim, né? Esse nome é latino, né? Ele significa suíno e porco. Olha só, irmão, esse nome pagão, irmãos. Tanto Jesus como Deus é nome pagão. Senhor também é paganizado. Senhor é Baal, né? Nós sabemos que está em Isaías isso aí. Então nós precisamos, amados, pesquisar mais, questionar o que estão passando para nós. Por isso que nós vemos muitas vidas que parece que estão abençoadas, daqui a pouco já estão totalmente destruídas, né? Recebem curas que não, às vezes, liberta ou curada uma parte da sua vida ou do seu corpo, e daqui a pouco aparecem outras enfermidades, outras barreiras, né? Outras situações na vida de cada um de nós, quando estamos invocando os nomes errados, e a gente não sabe por que está acontecendo, porque é uma legalidade no mundo espiritual. O que mais eu poderia falar, amado, já com 8 minutos de vídeo aqui? Até os animais, nós sabemos que mencionam o nome do Criador. O leão, quando ele abre a boca e ruge, ele fala o nome de Yahweh. A criança assim que nasce, olha só, isso é interessante, hein? Precisamos aprender. Que mais? O elefante, né? O cavalo, né? O cachorro, quando uau. Gente, é tão simples a gente buscar e entender as coisas como elas são. Muitas vezes a gente não quer aprender. A gente não quer nem saber. O irmão Jairo já foi pastor de uma igreja ele teve ali auxiliando, ali pastoreando uma igreja por vários anos, mas nunca me falou isso. Pois é, eu saí da Matrix, a minha esposa, temos um filho, né? E nós vamos ensinar a verdade, amados, né? Então, Jeremias está no nome português, mas o nome de Jeremias, quando ele falou que o nome dele estaria nos profetas, né? Então nós começamos a entender que Jeremias não é este nome. O nome dele seria Yarmiyahu, né? Yarmiyahu. Onde é que está o nome do Criador aí, né? Yahu, Yarmiyahu. Está aí o nome do Criador, né? Do Todo-Poderoso Yahweh, Justiça Nossa, nesse nome que está na Bíblia de Almeida, que é Jeremias. Elias seria Yaliyahu. Então, significa salvação. E Eliyahu, né? Salva, né? Yahu, salva, é o nome de Elias, né? Yahu, salva. Você vê na Bíblia do Almeida, né?
a salvação, né? Deus é a salvação, está errado, amados. Elialro, né? Então, até quando Yahshua, né? Que é o mesmo que você fala aí, Jesus, que não é, ele grita, né, na cruz ali, gritando por salvação, ele invocou o nome, ele chegou a falar, né, esse nome, né, o nome de Elias, porque eles achavam que ele estava falando o nome por Elias, porque Elias significa, né, traz o nome do Criador, do Todo-Poderoso e Alto, Justiça Nossa, né? Então você já sabe que Elias também é outro nome, né, que foi interpretado de maneira diferente, porque o nome verdadeiramente dele é Elialro. Nós sabemos também que Mateus é Matitialro, né? Então, gente, que significa presente de algo. Então, vários nomes, nós temos todos uma gama de nomes. Só que alguns a gente vai falar, né, amados? Principalmente o nome do Pai e o nome do seu Filho, né? Eu poderia dizer também, amados, que no livro do Apocalipse, né, no capítulo 14, o versículo 1, ali o nome do Filho, né, já está aparecendo ali. O nome do Filho contém o nome do Pai. Você abre em Apocalipse, se você está aí nos acompanhando, depois nós vamos dar esse estudo na íntegra, completinho, aproximadamente 30 minutos, ou mais alguns minutos, né? Em Apocalipse 14, 1, ali já está falando também que o nome do Filho, né, estaria com o Pai, ou seja, né, tá bem claro ali, amados, tá bem claro. A gente está fazendo, né, parafraseando com alguns versículos, alguns capítulos, e nós estamos trazendo para você com veracidade qual o nome do Pai e do Filho. Então, em Apocalipse 14:1, você pode conferir do outro lado da live, e na íntegra mais tarde nós vamos ler esse versículo, né, quando nós estivermos em nossa residência, né, que realmente ali em Apocalipse, né, 14:1, o nome do Filho, né, contém o nome do Pai. Interessante, né, Márcio? Precisamos estudar muito, né? Nos últimos dias nós estamos vivendo de muitos enganos, muitos sinais, prodígios e maravilhas, e nós achamos que é do Criador, né? E não é, tá? Em Isaías 52:6, também você pode conferir na sua Bíblia, né? 52, botamos assim o 5 e o 6, né? O nome é revelado, vai ser revelado para os seus escolhidos, para o seu povo nos últimos dias, e já está sendo. E eu glorifico ao Todo-Poderoso, e eu, a minha esposa, né? Eu creio que em breve nosso filho, porque nós estamos aprendendo como tem que ser, né? Porque nós sabemos que ninguém tem que chamar outra pessoa pelo um apelido, né? Tem que ser pelo nome mesmo, como está em Isaías 43, né? Isaías 43 fala que o Pai nos chama pelo nome dele. Então, se ele, o Criador, né, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, nos chama pelo nome dele, né? Então nós também precisamos conhecer o nome dele, para não ser enganado pelas astúcias de Satanás. Deus desse século, príncipe deste mundo, está enganando a muitos, né? Está cegando o entendimento dos incrédulos dentro desses tempos de pedra. Fuja enquanto é tempo, né, amado? Saia enquanto é tempo. Isso não impede você congregar, fazer cultos na sua casa, como deve ser, com os homens certos, com a cerimônia certa, né? Não essa enganação que está aí. Tem muita coisa boa para nós trazer logo mais no canal Vem Sem Demora. Aqui é só nós estamos fazendo um básico daquilo que nós vamos trazer na íntegra para vocês logo, né? E vai ser bem interessante, né? Porque nós precisamos aprender, amados, né? O nome do primeiro-ministro de Israel, né, é Benjamin Natan Yali, ou seja, Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, nome mesmo, parece meio difícil, né, amados, mas ele é fácil de falar. Benjamin Netanyahu. Aonde que está o nome do Criador aí, amados? No final. Benjamin Netanyahu. Olha só. Ben significa filho, né? Yamin, mão direita, tá? E Netan significa enviado, ou seja, traduzido para nós, o filho da mão direita enviado de Yahweh, o filho da mão direita enviado pelo
Yahweh, ou, né, o filho da mão direita é enviado de Yahweh, o mais correto de nós pronunciar. Então, amados, até o nome do primeiro-ministro de Israel, lá, está com o nome certo, né? A sua descendência deixou esse nome para ele. Muito interessante isso, né? Muito interessante. Então, queridos, nós precisamos pesquisar mais. Então, logo, nós vamos trazer esse estudo na íntegra, né? Sobre o nome do filho, né? Sobre as vogais que foram colocadas, que não é mais agora Yahusha, eles botaram Yeshua, está errado, Ye significa bote, né? Assim como a letra J foi criada, né, em 1601 aproximadamente. Então, se diz que o nome Yahusha, o nome de Jesus que está na Bíblia do Almeida, eles falam que é Jesus, né? Está errado. Se foi criado em 1600, diz que 2000 anos atrás, né, ele partiu, então tem coisa errada, né, amados? A letra J não estava também no hebraico arcaico, e muito menos na Grécia. Então foi tudo confeccionado. Nós precisamos entender, né, que a Bíblia ela começou, né, com a Grécia, depois veio, teve vários lugares ela passou, até chegar em Roma e ser traduzida para o latim pelo padre Jerônimo. Então nós precisamos entender que ela ficou aproximadamente 1000 anos retida com a Igreja Católica. Então ali eles formaram a Bíblia veio depois da Igreja, né? Não foi a Bíblia que veio antes da Igreja, eles formaram essa Bíblia. A Bíblia não caiu como um zíper do céu para o cristianismo hoje, para os protestantes, muitas vezes, né? Mandaram contra outras denominações, outros segmentos. Não, a Bíblia quem montou foi o padre Jerônimo, e depois, né, nós sabemos que na Septuaginta, né, começou a ser montado a nova aliança ali, a qual nós sabemos que os maçoréticos ali distorceram muitas coisas. Ali tinha vários homens que eram escribas que escreveram. Então, amados, ali foi trocado Adonai, que é errado, ali foi colocado El, que está errado também. Tem várias coisas que nós vamos começar a explicar a partir de hoje na íntegra. Então fica ligado no canal Venho Sem Demora, que você vai ver que vai valer a pena aprender o nome do Pai e em seguida o nome do Filho, como começou. Amados, eu desejo esse final de tarde de sábado, hoje 20 de 10 de 2018, né? Que o Pai das luzes, o Yahweh, justiça nossa, né? Que carregue eu e você nas palmas de suas mãos, hoje e para todo sempre. Que assim seja, assim será, em nome de Yahusha. Paz esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém.